Bom dia a todos. Está no ar aqui pela Rádio e TV Web Show de Bola o programa Eu Venci o Câncer. Faz parte do Outubro Rosa. E esse programa tem o patrocínio da Livraria Juliana e Farmácia Amizade. Hoje a história é contada por Mônica Apolinário Lazzaretti. Bom dia, seu Brandão. Bom dia a todos. Então, eu sou Mônica Apolinário Lazzaretti e eu venci o câncer. Há 8 anos atrás, 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Era um carcinoma ductal invasor, então é um câncer agressivo, né, seu Brandão? E na época eu tinha 26 anos de idade, então foi um choque, né, por ser jovem e ter algo tão agressivo. Então, na época, eu tive que fazer um tratamento também com quimioterapia. E quando que foi diagnosticada, então a gente percebeu que estava no estágio inicial do câncer, que foi bem importante também para a questão da cura, né? E então começou-se a batalha, digamos assim. Foi bem difícil porque sempre tive cabelos longos. Então, perdi totalmente meus cabelos, né? Isso é uma parte bem difícil para a mulher, parte da imagem, né? Da parte de autoestima também mexe bastante. E então, depois fiz a cirurgia e depois iniciei o tratamento, fiz 8 quimioterapias, né? E não precisei fazer rádio, pois como o câncer estava no seu estágio inicial e não tive linfonodos comprometidos, então não precisei fazer a radioterapia. Então foram 8 sessões a cada 21 dias, né? E como falei no início, foi bem importante a questão da descoberta no início do câncer. Eu estava amamentando meu filho, ele tinha 1 ano e meio de idade, e no banho mesmo, no toque, descobri que tinha um caroço, um nódulo, e fui ao médico, né? Então, para desencargo de consciência, ele pediu para fazer uma biópsia. E foi nessa biópsia, então, que veio esse resultado, que era um carcinoma. Isso prova a importância, né, da mulher fazer este exame, o toque, né? Isso, justamente. Então, o médico me explicou, né, que é uma prevenção da mulher, porque com a minha idade, geralmente não se faziam os exames tão seguidamente, né, que seria então a mamografia, a ecografia, enfim, e infelizmente, né, muito jovem, porém graças a Deus, né, descobri cedo, e daí pode-se ter 95% de chances, o médico diz, de cura, né, com esse estágio inicial que a gente descobre o câncer. E claro, foi algo bem difícil, né? Tem que ter muita fé para poder passar por algo dessa imensidão. Na época também não se tinha muitas coisas para visualizar na internet como se tem hoje. Então, muito importante a questão das campanhas, principalmente desse mês, né, que estamos no Outubro Rosa, para poder então as mulheres, né, ter essa consciência para fazer esse autoexame, para se cuidar, para ter essa prevenção dessa doença, né, tão triste. E também é necessário que nesse período da descoberta, da cirurgia e posterior também, o apoio familiar, né, Mônica? Com certeza. Então, o apoio familiar muito importante nesse momento, né, que foi o que eu tive de início, e também o dos amigos, né? Ter aquela empatia que a gente diz, porque a gente se sente um monstro. Bem, essa é a palavra, a verdadeira palavra, a gente se sente feia. Então, a questão da amizade, do apoio, e até aquelas pessoas procurarem saber como que funciona essa doença também é muito importante para o paciente que está passando por essa situação. Então, tem verdades, mitos também. E a questão da doença, ela não passa, né? Que tinha pessoas que não chegavam até a mim na época, hoje já tem outra visão, então ela é uma doença como qualquer outra que tem o tratamento,
É difícil porque a aparência, né, muda, a cor da pessoa também fica um pouco diferente, a gente fica abatido por conta da medicação, né, tem os efeitos colaterais, então a gente passa por um processo bem difícil. Porém, né, com o tempo, e a gente tem que confiar primeiramente em Deus, né, confiar no tratamento, confiar nos médicos, para que tudo dê um sucesso, né, no final, como aconteceu comigo e com tantas outras pessoas. É importante você salientar que o câncer não é uma doença transmissível. Isso, justamente. Porque assim, as pessoas ficam com receio, né, a questão da pena, digamos assim, no início, a pessoa tem, né, e talvez por não saber como que funciona, né, tem um pouco de receio de chegar até a pessoa que está passando por isso. Então, essa é uma parte que eu passei e que hoje eu consigo chegar até uma outra pessoa que esteja passando por essa situação. Como eu sempre falei desde o início para as pessoas que passaram pelo meu caminho, né, na época, a gente tem um propósito, né? Então, esse era o meu propósito, de ajudar outras pessoas. Infelizmente, né, ninguém está livre dessa doença, e ajudar outras pessoas e também ajudar a me conhecer um pouco melhor. Então, a questão do sedentarismo, né, bem importante a gente cuidar, a questão da alimentação, ter bons hábitos, né, a questão também, a gente vive num mundo social tão corrido, a gente não tem tempo, né, a gente corre contra o relógio, então é bem importante a gente também parar, a gente meditar, a gente pensar em coisas boas, isso também faz com que a gente tenha sucesso no tratamento, né, Silvana? Quando você descobriu que tinha o câncer, você sentiu pavor, medo? Eu tive sensação de morte, né? Bem essa é a palavra, porque a gente acaba ficando sem chão, e como era algo que eu só via em televisão a princípio, ou com pessoas de mais de idade, para mim foi um choque. Então a gente fica naquela incerteza, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar até o final? Como que vai ser pelo caminho, né? Porque assim, além de ficar debilitado por conta dos efeitos colaterais, né, das medicações, a gente não sabe como que está o nosso organismo. Graças a Deus eu achei esse câncer no seu estágio inicial, né? Mas mesmo assim, o médico vem passando segurança dentro do tratamento. Então por isso que eu repito, né? É muito importante a questão da confiança no médico. Então, aos poucos, eu fui vendo que estava tendo resultados, né? Então, a cada tanto tempo eu fazia exames que comprovassem. Então, o visual era bem importante para mim nessa parte, né? Então, dessa forma, o médico sempre dizia, menos uma químio. Vamos lá que está quase terminando, está quase no final. Então, essas palavras também, né, de conforto, de apoio, era muito importante. Porque a quimioterapia ela judia bastante, né? Judia bastante. Uhum. Mas ela é necessária, é fundamental, que é para eliminar qualquer resíduos que tenha ficado, né? Isso, e também cada tipo também tem o seu tratamento, né? Então, no meu caso, como encontrei, né, detectei inicialmente o câncer, ele estava no seu estágio 3, porém eu não tive nada comprometido, né, de linfonodos, então somente eu fiz 8 quimioterapias. Então tem outras pessoas que precisam passar por quimio, por rádio, né, então a rádio ela vem para complementar o tratamento. Então cada caso é um caso, né? Verdade. Mônica, você teve alta depois de quanto tempo? O meu tratamento, então, durou, a cirurgia foi feita em março, né, do ano de 2015. Eu já tinha iniciado também o meu trabalho, como eu não sabia, né, eu sou professora, eu já tinha iniciado o meu trabalho escolar, então. E depois, quando veio o resultado da biópsia, né, por isso que foi um choque, não esperava, como eu estava amamentando, tudo indicava que era para ser um fibroadenoma, né, como o médico havia me passado. Infelizmente veio o diagnóstico, né, de carcinoma, e então a gente já, como era invasor, né, ele crescia rapidamente, então nós fomos em busca, né, com a ajuda dos meus pais, do meu esposo, nós fomos atrás então da cirurgia, e a gente fez
bem rápido. No início foi no início de março e depois então cada 21 dias eu fazia as químios, né? Eu ia então de carro, né? Porque como tem efeito colateral era muito difícil ir e ficar, né, um dia todo para aguardar o retorno, então eu ia de carro para poder fazer a quimio e logo em seguida retornar, né? Então foi feito de março, durou o tratamento, né, a cirurgia de março até outubro. Então outubro para mim é um mês muito marcante, além de ser o mês mundial, né, digamos assim, para a gente ter as prevenções que precisamos, né, contra o câncer de mama. Para mim foi marcante porque eu voltei então à sociedade de cabelo curtinho, né? Já tinha terminado a minha última quimio, então para mim marcou e foi justamente em uma das festas das meninas da Liga, né? A gente participou, a gente fez uma apresentação, então lá onde que eu tirei a minha peruca, né, durante o tratamento eu fiz uma peruca do meu próprio cabelo, como eu sabia que iria cair, né, porque danifica bastante a questão capilar, né, essas medicações. Então eu fui fazer a minha peruca e durante o tratamento eu usei muito ela, né, como que eu ia na escola levar meu filho, eu ia até o mercado, enfim, usei bastante a minha peruca. Então no mês de outubro daquele ano eu tirei a minha peruca e comecei a usar o meu cabelo curtinho. Usei também durante o tratamento bastante lenço, então além do apoio da família, também a questão dos amigos é muito importante, porque eu fiz muitas amizades lá mesmo onde eu ia fazer o tratamento, né, as químios. Então lá eu aprendi a fazer amarrações de lenços, né, então de alguma forma ou outra eu tentei buscar ser vaidosa mesmo assim, né? Pinturas, né? Uma maquiagem para poder disfarçar também um pouquinho, né? Aquele momento ruim assim que a imagem passava, né? Então a gente aprende também muita coisa na dor. É uma lição de vida, né? É uma lição de vida. Então hoje outras pessoas buscam isso também, né? Quando a gente passa por algo bem difícil, a gente busca caminhos bons, né, e a gente tenta ver outras pessoas que passaram por isso para ver o sucesso que a gente também pode conseguir a ter, né? Então era isso que eu buscava, mesmo tendo poucas coisas na internet na época. Teve uma escritora muito famosa que ela havia passado por isso, que é a Flávia Flores. Então eu buscava bastante coisas assim na lição de vida dela para a minha vida, né? E deu muito certo. Então hoje estou aqui contando a minha história para que outras pessoas também que estão passando por esse caminho difícil, para não desistir, para não perder a fé, né, a esperança, que no final tudo dá certo. Mônica, você fez repetidas vezes exames até receber a alta, né? Isso. Não faz mais. Depois que eu tive a alta, digamos assim, da quimioterapia, o médico então busca acompanhar, né, porque daí acaba sendo uma ex-paciente oncológica, eles falam, né, até 5 anos acabam acompanhando. Então primeiramente eu fazia exames a cada 3 meses, depois eu fui aumentando o tempo, depois a 6 meses e depois agora, hoje em dia eu faço anual. Então eu faço os exames como toda mulher tem que fazer, né, periodicamente. A questão da mamografia, ecografia e de vez em quando também eu faço ressonância da mama, né, então que é um exame mais completo. E medicação eu não precisei tomar, seu Brandão, porque como deu negativo os linfonodos, eu não precisei fazer a recomposição hormonal. Então somente eu fiz as 8 quimioterapias. No ano de 2018, então, eu fiz uma reconstrução mamária, coloquei as próteses, porque foi preciso, como foi um câncer muito agressivo, eu tive que fazer uma mastectomia, né, radical. Então, depois do meu tratamento, depois de 3 anos, eu fiz a reconstrução mamária, onde é a parte estética da mulher, né? Então, como eu era muito jovem, nós optamos então para fazer essa parte também. Tá certo. Mônica, você contou uma história de vida
que teve uma vitória, isso que é de fundamental importância. E todos aqueles que estão passando pelo câncer, aqueles que vão fazer o tratamento, têm que ter a mesma fé, a mesma força, a mesma vontade de viver que você teve e que todos aqueles que se curaram tiveram. Muito obrigado pela sua vinda, o seu exemplo que sirva para outras pessoas também. Eu que agradeço, Brandão, pelo convite, e a minha mensagem que eu deixo para as mulheres, que se toquem, né? Façam o autoexame, procurem fazer os seus exames periodicamente, não só nesse mês de outubro, como nos outros meses também do ano, né? E que a gente cuide mais, então, da gente mesma, né? Alimentação, a questão da religiosidade também é muito importante, né? Espiritualidade. A gente vive, como eu já falei antes, um mundo tão corrido, então é bem importante que a gente tenha esse olhar pra gente também, tá? Então, obrigada mais uma vez e espero que eu tenha contribuído para vocês e que... Você emociona? Não, isso faz parte, Mônica. Então, você venceu o câncer. Isso aí, eu venci o câncer. Mônica Apolinário Lazzaretti contou a sua história depois da cura do câncer, aqui na Rádio e TV Web Show de Bola, com o programa Eu Venci o Câncer. Patrocínio, Farmácia Amizade e Livraria Juliana. Bom dia a todos.